e levantei para ver o que era, na esperança de fazer sumir. Assim que eu levantei com determinação, aquilo se recolheu para dentro do corredor rapidamente, e eu fui atrás. A visão que eu tive foi algo que me fez ligar de volta para minha tia. Era uma tarde de sábado, estava muito escura, com toda a cara de que vinha uma tempestade pela frente. Nesse dia, eu estava sozinho em casa, minha tia e a avó foram em uma festa de aniversário de uma amiga, eu preferi ficar em casa. Elas não queriam voltar muito tarde por conta da chuva, mas como já era de se imaginar, não demoraria muito para essa chuva cair. Algum parente da aniversariante veio de carro buscar as duas aqui em casa, porque eles sabiam como era difícil a locomoção. O aniversário seria na casa da amiga, e assim que chegaram por lá, elas me ligaram para avisar, e no meio da ligação, a chuva começou, parecia que eu estava adivinhando. Foi uma chuva realmente muito forte, mas o principal problema foi que por conta disso, as luzes daqui do quarteirão apagaram. Assim começou o meu pesadelo. Fiquei na esperança de a luz voltar antes de anoitecer, só conseguia lembrar das coisas que eu vi aqui em casa, e sem luz, era tudo muito pior. Passou pelo menos uma hora, ou algo perto disso, eu liguei para minha tia, e ela falou que se a chuva não passasse, elas ficariam por lá mesmo. Ela começou a me falar onde tinham velas, mas eu não queria saber de velas, já sabia onde ficavam. Meu maior problema era ficar sozinho, e ainda mais com tudo apagado. Apesar de desprezar a ideia das velas, era o que eu podia fazer, ou ficava no breu total. Coloquei uma em cada cômodo da casa, tentando pensar somente em coisas boas, mas falhando, pois só me vinham na cabeça imagens das coisas que eu costumava ver, principalmente olhando para o escuro. Aquela cena de eu tentando acender uma vela, com a chuva batendo na janela e o tempo todo caindo trovões, estava parecendo um filme de terror. O pior foi perceber alguns momentos depois, que a minha noite realmente seria assustadora. Olhava para a chama da vela, e ela dançava, como se quisesse dizer alguma coisa. Alguns momentos pareciam que tinha realmente alguém soprando, pela maneira que se comportava. Quando eu olhava na direção do corredor da entrada da cozinha, dava para ver a claridade da vela na parede. E não sei se eu estava muito assustado, mas em certos momentos, parecia que tinha alguém na frente da vela, pois fazia uma sombra na tal parede. De repente, trovejou muito alto, e eu dei um pulo do sofá. Esse susto começou a me fazer prestar atenção em algumas coisas. Eu não estava percebendo a movimentação que estava à minha volta, mas comecei a reparar em vultos que estavam passando pela sala, pelos cantos da parede. O tempo todo eu estava achando que fosse só a chama da vela dançando, mas quando comecei a prestar atenção, vi que não se tratava apenas disso. Agora, um relâmpago me causou mais arrepios. Eu estava olhando para a entrada do corredor que leva até os quartos, e com a claridade que deu, vi alguém me olhando, como se estivesse espreitando, só com a cabeça de fora. E assim que eu vi, veio o som da trovoada. Foi coisa de menos de um segundo, e foi uma sensação terrível. Desde quando aquilo estava me vigiando. Eu podia demonstrar alguma coragem, e levantar para ver o que era aquilo, ou mostrar o que eu realmente estava sentindo. Estava com medo. Se fosse uma noite qualquer, eu teria ligado as luzes da casa que aliviariam um pouco. Mas agora não tinha essa opção, tinha que lidar com o que eu não estava nem enxergando. A luz das velas não ajudavam, elas só deixavam todo o clima ainda mais sinistro. Eu escolhi fingir que tinha coragem, e levantei para ver o que era, na esperança de fazer sumir. Assim que eu levantei com determinação, aquilo se recolheu para dentro do corredor rapidamente, e eu fui atrás. A visão que eu tive foi algo que me fez ligar de volta para minha tia. A porta do meu quarto estava aberta, e a vela estava numa mesinha que ficava do lado da porta. Quando olhei diretamente para o quarto, a primeira coisa que eu vi foi uma sombra enorme no canto da parede, como se tivesse alguém em pé, na frente da mesinha com a vela. Fiquei parado pelo menos uns 10 segundos olhando, e a tal sombra não se mexia. Eu voltei correndo para o sofá, e liguei para minha tia, perguntei se elas não vinham mesmo. Ela me disse que só se o tempo melhorasse, mas que achava que não, já tinham até ajeitado as coisas para elas dormirem por lá. Encerrei a ligação,
Olhei para minha bateria e me lamentei profundamente. Estava quase acabando. Não tinha dado tempo de carregar o celular por causa da luz. O que eu ficaria fazendo para tentar me distrair? Peguei a minha guitarra e fiquei tocando sem amplificador. Quase não dava para ouvir, porque o barulho da chuva estava muito alto. Mas foi o que eu arrumei para fazer. Em um momento mais tarde, ouvi alguns barulhos na cozinha, como se fossem batidas, nada fora do que já acontecia normalmente. Mas dessa vez, aconteceu algo além. A vela que estava na cozinha apagou, e o pior é que eu vi o momento exato. Nessa hora, eu estava olhando para o mesmo corredor da entrada da cozinha. Vi de novo uma sombra como se tivesse alguém na frente da vela. Assim que vi isso, foi o momento em que ela apagou. Não estava com coragem de ir até lá, precisei me preparar alguns minutos para isso. Resolvi ir de vez. Fui, acendi a vela no fogão, e voltei para a sala. Quando cheguei na sala, minha primeira visão foi de um ser, em pé na frente do corredor, me olhando como se quisesse chamar a atenção. Me arrepiei dos pés à cabeça, e confesso que meus joelhos tremeram. O que eu poderia fazer nesse momento? Parece que o que estava na minha casa queria realmente que eu notasse a presença dele. Seja lá o que foi aquilo, entrou bem devagar no corredor, e eu definitivamente não iria seguir. Deitei no sofá, coloquei uma das almofadas no meu rosto, e as outras duas em cima das minhas pernas, e acabei dormindo. Acordei de madrugada com as coisas ligando quando a luz voltou, não tinha lembrado de desligar nada. Mesmo com tudo ligando, eu não quis sair dali, continuei deitado até dormir de novo. Acordei novamente, mas agora com a minha tia chamando, e sem entender por que estava tudo ligado. Eu disse que nem lembrei de desligar nada quando acabou a luz, e acabei pegando no sono ali mesmo. Nunca gostava de comentar com nenhuma das duas as coisas que eu via. Todas as velas estavam usadas até o final, com exceção da do meu quarto, que estava tombada e quase inteira. Será que aquilo que entrou pelo corredor derrubou e apagou ela?